A paz do Senhor. Como é bom estarmos na presença de Deus e também é um grande prazer poder estar mais uma vez adentrando em seu lar para apregoar, para ministrar a palavra de Deus. Eu gostaria de estar meditando com você lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, no seu capítulo 10, verso 18 a seguir, que diz assim: Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o Deus Baal bastante. Eu, Jeú, o cultuarei muito mais. Por isso, convoquem todos os profetas de Baal, todos os seus ministros e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier, morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente, a fim de exterminar os ministros de Baal. Então Jeú ordenou: convoquem uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação, e ele enviou mensageiros por todo o Israel. Todos os ministros de Baal vieram. Nenhum deles faltou. E eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. E Jeú disse ao encarregado das vestes cultuais: tragam os mantos para todos os ministros de Baal, e ele os trouxe. Depois Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal: olhem em volta e certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente ministros de Baal. E eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, fazendo-lhes esta advertência: se um de vocês deixar escapar um só dos homens que estou entregando a vocês, será a sua vida pela dele. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: entrem e matem todos, não deixe ninguém escapar. E eles os mataram ao fio da espada. Jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo. E até hoje o local tem sido usado como latrina. Assim, Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor Deus de Israel, e nem se afastou dos pecados que Jeroboão levara Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroer, junto à garganta de Arnon, até Bazã, passando por Gileade, terras das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, todos os seus atos e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeú descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacás foi seu sucessor. Reinou Jeú 28 anos sobre Israel em Samaria. Até aí o texto da palavra de Deus. E com base nesse texto, nós queremos meditar no seguinte tema: a colheita dos idólatras e o pecado de Jeú e suas consequências. A colheita dos idólatras, o pecado de Jeú
e suas consequências. É um texto longo e, por essa razão, para uma melhor compreensão desse texto, nós resolvemos dividi-lo em 3 partes. Então vamos à primeira parte do texto, a colheita dos idólatras. A palavra de Deus nos fala que Israel estava infestado de idolatria. Havia uma idolatria muito grande em Israel. Essa idolatria ela cresceu, ela se multiplicou grandemente no reinado do rei Acabe, juntamente com a rainha Jezabel. Bem, sobre isso nós já temos falado nas mensagens anteriores, mas só para refrescar um pouquinho a nossa memória, havia uma grande quantidade de sacerdotes de Baal, adoradores de Baal. Eles queimavam incenso a Baal, eles inclusive sacrificavam crianças e eles dançavam em torno do altar. E era costume deles, caso as suas preces, as suas petições, as suas orações não fossem atendidas, eles tinham o hábito de estarem se cortando, eles se cortavam até que o seu sangue jorrasse. E eles acreditavam que com essas ações, eles estariam chamando a atenção do seu Deus, atraindo assim então a compaixão de Baal. Baal era uma divindade dos fenícios que foi trazida a Israel e foi popularizada e foi oficializada através do reinado de Acabe, juntamente com a sua esposa, a rainha Jezabel. No entanto, esse tipo de ação tinha levado o povo de Israel a uma adoração falsa, a idolatria. O povo tinha se deixado levar por esse culto, por esse Deus Baal, e então tinham virado as costas, tinham abandonado o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. A palavra de Deus nos fala o seguinte, lá no livro de Gálatas, no seu capítulo 6, no verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que nós queremos dizer com isso, com base no texto que nós lemos de 2 Reis, é que aqueles homens, aqueles sacerdotes, os adoradores de Baal, eles semearam o mal em Israel. Eles semearam a idolatria no meio do povo de Deus. E se tem uma coisa, dentre muitas coisas que Deus não suporta, e que Deus se aborrece muito, é a idolatria. Resumidamente, a idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Deus é o único Deus verdadeiro, é o único Deus que precisa ser reverenciado, temido e adorado. E toda vez que o homem, toda vez que o ser humano coloca qualquer coisa no lugar de Deus, e esse algo, essa coisa, passa a ser mais importante que Deus, isso passa a ser uma idolatria. E isso desagrada totalmente a Deus. E era justamente isso que estava acontecendo, que estava arraigado, que estava plantado na nação israelita, mas os maiores responsáveis disto eram os sacerdotes de Baal, eram os adoradores de Baal, eram os líderes religiosos que serviam essa divindade Baal, porque eles influenciavam, eles levavam o povo ao paganismo, à idolatria, aquilo que era reprovado aos olhos de Deus. E por essa razão Deus propôs fazer uma limpeza, remover esse povo, remover essas vidas, remover esses idólatras. E o texto nos fala então que Deus levanta este homem por nome Jeú, para que fosse então responsável por essa reforma, por essa limpeza, por essa purificação idólatra que havia em Israel. O verso 25 do texto que nós lemos fala o seguinte, o verso 25, 26, 27 e 28.
Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: entrem e matem todos, não deixe ninguém escapar. E eles os mataram ao fio da espada, jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim, destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo. E até hoje o local tem sido usado como latrina. Assim, Jeú eliminou a adoração de Baal em Israel. Então, com esses versos, nós afirmamos e concluímos a primeira parte desta mensagem, que é sobre a colheita dos idólatras. O texto bíblico que nós lemos anteriormente, em Gálatas, diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. No meio do culto idólatra a Baal, muitas vidas foram perdidas, muitas vidas foram ceifadas, muitos sacrifícios humanos foram oferecidos, muitas pessoas justas, honestas, corretas, que serviam ao Deus de Israel, perderam as suas vidas por causa dessa idolatria que havia no meio do povo de Deus. E Deus então havia prometido, através do ministério do profeta Elias, que faria uma purificação, que faria uma limpeza e que traria a justiça no tempo certo. Então, tudo aquilo que os idólatras plantaram, tudo aquilo que eles semearam, então agora chegou o tempo da colheita, eles estavam colhendo. Então, nós concluímos a primeira etapa, a primeira parte do texto ou do nosso tema: a colheita dos idólatras, o pecado de Jeú e as suas consequências. Então, tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá, nos ensina a palavra de Deus. E todo idólatra, toda idolatria não passará desapercebida aos olhos de Deus. No tempo certo, Deus trará a sua retribuição. Porque, como eu já disse aqui anteriormente, dentre muitas coisas que é abominável aos olhos do Senhor, a idolatria é aquilo que a Bíblia mais dá ênfase, que realmente desagrada aos olhos de Deus, e Deus então, ele se põe em pé, Deus se levanta do seu trono e executa a sua justiça sobre aqueles que semeiam a idolatria. Então, não se deixe escarnecer, pois tudo aquilo que o homem ceifar, isso também ele colherá. Então, nesse momento, com a execução, com a morte de todos os sacerdotes, com a destruição do templo de Baal, Deus então permitiu que eles colhessem a sua própria semeadura, a sua própria plantação, o seu próprio cultivo foram colhidos como consequência das suas obras desagradáveis aos olhos de Deus. Pois bem, encerrada então essa questão, vamos então para a segunda parte, o pecado de Jeú. O texto bíblico, na sequência, nos relata no verso 29 o seguinte: no entanto, Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. Aqui, o texto menciona o pecado da idolatria. Esse Jeroboão é o antigo rei que reinou sobre a nação de Israel. Jeroboão, ele tinha colocado um ídolo, um bezerro de ouro, bem ao norte de Israel, em Dan. E colocou também um outro bezerro ao sul, em Betel, para promover a idolatria e afastar Israel do verdadeiro culto a Deus em Jerusalém. É importante ressaltar que nesse momento Israel estava dividido. Havia o reino norte
e havia o reino sul. Um reino estava em Israel, aliás, em Jerusalém. Era o reino de Judá. Permaneceu ali, no templo real, no templo verdadeiro, cultuando ao Deus Todo-Poderoso. Mas com a separação de Israel, o reino que ficou em Samaria, para que o povo não fosse a Jerusalém para adorar a Deus, e ali então houvesse enfraquecimento do reino, então os reis, para sermos mais exatos, o rei Jeroboão, ele usou de uma estratégia, ele colocou 2 bezerros de ouro, feitos de ouro, e colocou em lugares estratégicos de Samaria, para que o povo adorasse esses bezerros como que se fosse o Deus verdadeiro. E isso tornou-se uma idolatria. O Senhor não concordou com isso, o Senhor repreendeu esse rei, o Senhor trouxe sérias consequências para esse rei e os adoradores desses bezerros de ouro. Infelizmente, Jeú, apesar de ser muito usado por Deus, de ter sido um instrumento nas mãos de Deus, ele, nos seus últimos dias, tudo aquilo que ele havia condenado nos demais, ele acabou praticando. Ele levou também o povo de Israel a praticar a idolatria. O verso 31 reforça essa ideia. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor Deus de Israel, e nem se afastou dos pecados de Jeroboão, que levou Israel a cometer. Ele não andou nos caminhos do Senhor, ele não observou os mandamentos da lei de Deus, e continuou a pecar como Jeroboão, e fez a nação de Israel pecar contra Deus. Veja bem, amado ouvinte, como é o coração do ser humano. Jeroboão, até então, enquanto ele era usado por Deus para fazer a purificação da nação de Israel, para remover a idolatria, teve o aval de Deus, teve a aprovação de Deus, e Deus inclusive se agradou dele e lhe fez uma promessa, que até a 4ª geração da sua descendência não faltaria descendente no trono para reinar em Samaria. Infelizmente, o texto fala que após os feitos, após a missão cumprida, Jeú, ele relaxou. Jeú, ele parou de temer ao Senhor, de observar os mandamentos de Deus. Jeú também virou as costas para o Senhor. E este foi o pecado de Jeú. Jeú abandonou ao Senhor. Jeú negligenciou a Deus, e Jeú começou a realizar aquilo que anteriormente lhe condenara, que é a idolatria. Ele não adorou a Baal, ele não levou o povo a adorar a Baal, mas ele também levou o povo à idolatria. Ele estimulou o povo a adorar os bezerros de ouro que haviam em Samaria. E isso era idolatria, ou é idolatria. Nós havíamos falado que tudo aquilo que toma o lugar de Deus como sendo Deus é algo que realmente é reprovável aos olhos de Deus, e isso é idolatria. Então, infelizmente, Jeú, ele acabou cometendo o mesmo erro que ele condenara no passado. Infelizmente, o homem é assim. Muitas vezes aquilo que nós condenamos hoje, amanhã nós estamos aprovando. Por isso é necessário nós termos um compromisso firme com Deus, porque quando o homem se afasta de Deus, o homem não é nada. O homem realmente é como uma folha seca levada pelo vento. O vento sopra, e essa folha não tem estabilidade, ela vai de um lugar para o outro, porque ela não tem firmeza. Assim é o homem fora da presença de Deus. Assim é o homem que não teme ao Senhor. Não importa quem você seja, não importa quem você é, não importa aquilo que você tem feito para Deus.
A partir do momento que você ignorar a Deus, a partir do momento que você achar melhor andar pelos seus próprios passos, a partir do momento que você entender que as suas ideias, os seus pensamentos são algo superior àquilo que Deus planejou para a sua vida, a partir do momento que você então, em definitivo, vira as costas para Deus e ignora Deus, a sua vida começa a cair, você começa a entrar em decadência, você começa a descer e as coisas começam a ir de mal a pior sobre a sua vida, como aconteceu na vida de Jeú. Jeú, enquanto estava na presença de Deus, foi um instrumento valioso nas mãos do Senhor. Mas quando ele se afastou de Deus, quando ele abandonou ao Senhor, a sua ruína foi grande e houve consequências disso. Infelizmente, tudo aquilo que nós fazemos, existe uma consequência para isso. Quando fazemos coisas boas, há consequências boas, mas quando praticamos coisas ruins, também há consequências ruins. Sabe, amado ouvinte, o nosso grande sacrifício, ou melhor dizendo, o nosso grande desafio, não é sermos agradáveis a Deus em apenas alguns momentos da nossa vida, mas precisamos ser agradáveis a Deus durante toda a nossa vida, até o final da nossa jornada, como fez o apóstolo Paulo. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4 e o verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Bem diferente de Jeú, o apóstolo Paulo, ele foi firme, ele foi fiel, ele foi agradável a Deus em todos os momentos da sua vida. Infelizmente, Jeú não foi assim. Ele foi agradável aos olhos do Senhor apenas em certas ocasiões, em certo momento, mas depois ele voltou as costas para Deus, abandonou ao Deus Israel e praticou a idolatria, levando o povo de Israel também a praticar essa idolatria. Que eu e você não seja como Jeú, mas que possamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. É por isso que a Bíblia diz, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe, a nossa vitória não está no início da nossa caminhada. A nossa vitória também não está no meio da nossa caminhada, mas a nossa vitória está no final da nossa caminhada. É como o atleta, é como o corredor. Ele inicia a corrida, mas ele só se torna vencedor, ele só ganha sua medalha quando ele rompe a linha de chegada, quando ele chega ao final, quando ele chega ao seu destino. Que eu e você também possamos nos esforçar para chegarmos ao nosso destino e sendo assim então fiéis e agradáveis ao Senhor em toda a história das nossas vidas. Bem, o nosso assunto é a colheita dos idólatras, o pecado de Jeú e as suas consequências. Nós já falamos sobre a colheita dos idólatras, comentamos agora sobre o pecado de Jeú e agora vamos falar sobre as suas consequências, as consequências do pecado de Jeú. O verso 32 nos informa o seguinte, que naqueles dias o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita. A Bíblia diz que por causa deste pecado, então o rei da Síria, o rei Hazael, ele começou então a atacar o território israelita. Então Israel começou a perder espaço. Israel começou a perder terreno, a perder territórios. E começou então a decadência do reino de Israel.
diminuir os limites de Israel. Isso foi permitido aos inimigos, foi permitido a eles que hostilizassem as fronteiras de Israel. Isso era como se fosse um prenúncio das desgraças que sobreviriam sobre toda a nação se eles não se voltassem ao Deus verdadeiro. Existe um documento histórico chamado de Obelisco Negro do rei Salmanaser III. E esse obelisco nos informa que Jeú pagou tributo aos assírios logo depois de subir ao trono do reino. Isso no ano de 1841. Ou seja, quando Jeú realmente cumpriu tudo o que tinha que ser feito como instrumento de Deus, e agora ele senta no trono, o texto bíblico nos relata que Israel então começou a perder território. As suas fronteiras começaram a ser dominadas, começaram a serem tiradas, minadas através do rei Hazael. E o texto nos fala ainda que o rei Jeú, agora rei, ele torna-se vassalo. Ele começa então a pagar impostos. Ele não tem autonomia. Ele responde agora ao rei da Síria, ao rei Hazael. Isso, se Jeú tivesse sido fiel, firme com Deus, isso não teria acontecido. Mas por causa da sua infidelidade, por causa do seu pecado de abandono a Deus, do seu pecado da idolatria e levar também o povo à idolatria, então houve as consequências. Deus permitiu então que a Síria começasse a hostilizar o reino de Israel, o reino de Jeú. E Jeú então tornou-se vassalo, começou a pagar impostos ao rei da Síria. Isso a história nos comprova, a história nos diz isso, porque esse obelisco negro, chamado obelisco negro, é um artefato arqueológico que foi encontrado, ele existe, é chamado de obelisco negro de Salmanasar III. Esse artefato, ele foi encontrado na antiga cidade de Nínive. É um dos artefatos mais antigos encontrados pelos arqueólogos. E eles se referem ao personagem bíblico, o rei Jeú. E nesse obelisco registra ali que o rei hebreu, o rei Jeú, no ano de 1841, tornou-se vassalo, ou seja, ele respondia ao rei da Síria, ele pagava impostos ao rei da Síria, ele não tinha autonomia, ele era como se fosse uma marionete nas mãos desse rei estrangeiro. Tudo isso como consequência da sua desobediência, como consequência da sua idolatria, como consequência dos seus pecados. E dentre os seus pecados, o pecado maior cometido por Jeú, pelo rei Jeú, foi abandonar, foi virar as costas para o Deus Todo-Poderoso. Por essa razão, nós então queremos encerrar esta mensagem repetindo o texto de Gálatas, no seu capítulo 6 e no verso de número 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Que Deus possa abençoar a minha e a sua vida e que nós possamos aprender com esse texto, com essa mensagem e que nós possamos analisar as nossas vidas para não cairmos nos mesmos erros que essas pessoas do passado cometeram. Que nós não venhamos a nos envolver com a idolatria, porque certamente, se nós plantarmos idolatria, Deus não vai estar se agradando das nossas vidas e no tempo exato nós estaremos colhendo o mal que nós plantamos. Que nós possamos também aprender com as atitudes de Jeú,
Não importa o quão usado você é ou você foi por Deus, mas a partir do momento que você abandonar ao Senhor, que você ignorar a Deus e começar a agir por conta própria, você estará realmente distante de Deus e males sobrevirão sobre a sua vida e você estará sendo reprovado aos olhos de Deus e o seu final não será agradável. Então, portanto, que sejamos fiéis a Deus em todas as horas da nossa vida. Sejamos fiéis até a morte para que nós possamos conquistar a coroa da vida eterna para as nossas vidas. E que nós também possamos entender que o nosso pecado há consequências. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará, nos ensina e nos garante a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E agora, nesse instante, eu gostaria de estar orando em favor da sua vida e da sua família. Deus Santo, Deus Poderoso, em nome de Jesus, abençoe este amado ouvinte da Tua Palavra, que realmente, Pai, ele juntamente com toda a sua família, ó Pai, sejam pessoas que estejam atentas ao Teu querer, atentos à Tua voz e sejam obedientes ao Senhor. Que nós não sejamos, ó Pai, praticantes da idolatria, que nós não venhamos a colocarmos nada no Teu lugar, que nada venha ocupar o lugar de Deus em nossas vidas, mas que Deus venha ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Que, ó Deus, a nossa família não ocupe o primeiro lugar, que o nosso trabalho não ocupe o primeiro lugar, que as nossas finanças não ocupem o nosso primeiro lugar e que nada em nossas vidas ocupe o primeiro lugar, mas que o primeiro lugar em nossas vidas seja o Senhor, seja do Senhor, que o Senhor seja a primazia, que o Senhor seja o primeiro em tudo em nossas vidas e que nós não venhamos, ó Pai, levantarmos, ó Deus, nada, nenhum ídolo em Teu lugar, que não sejamos idólatras, mas que nós sejamos fiéis em Tua presença. Senhor, nos dá graça para permanecermos firmes em Tua presença. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O texto fala que Jeú esteve em pé, fez a Tua obra, fez a Tua vontade, mas no final ele caiu, não se arrependeu e não se levantou. Deus, nos mantenha firme, segure em nossas mãos, e se nós cairmos, ó Pai, nos coloque em pé, que nós tenhamos um coração quebrantado, um coração humilde, para nos arrependermos e nos voltarmos em Tua presença. Senhor, e pedimos a Ti também que em nome de Jesus, ó Pai, que possamos nos arrepender a tempo, para que nós não venhamos, ó Pai, a colhermos, que nós não venhamos, ó Pai, a estarmos, Senhor Deus, tendo, ó Pai, como consequência as coisas ruins dos males que nós cometemos. Que nós possamos pedir o perdão, nos arrependermos, para que nós possamos colher coisas boas da Tua presença. Deus, abençoa-nos dessa forma. É o que nós oramos nesse instante, gratos por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus continue a abençoar a sua vida e a sua família e até o nosso próximo encontro, onde estaremos aqui falando sobre a gloriosa e poderosa Palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.